Atos dos Apóstolos, capítulo 15. Amado, nós estamos em uma pausa, um hiato entre a primeira e a segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. E o que Lucas registra no capítulo 15 é da maior importância para a história eclesiástica, para a história da igreja cristã no primeiro século e, na verdade, em todos esses 21 séculos que temos de era cristã. O conteúdo do capítulo 15 é bem interessante. É o concílio que está acontecendo na cidade de Jerusalém. Houve uma controvérsia que o capítulo 14, no finalzinho, registrou uma controvérsia a partir de uma exigência de fariseus que tinham se convertido, pelo menos entraram na igreja cristã, confessando a sua conversão a Jesus Cristo, mas esses fariseus, eles foram de Jerusalém até Antioquia, e em Antioquia eles começaram a divulgar uma necessidade para todo gentil que se tornava discípulo de Jesus Cristo, de passar pela circuncisão e observar toda a lei mosaica. Na verdade, eles estavam dizendo que isso era necessário para a salvação. Ou seja, estes indivíduos, né, como Lucas chama no primeiro verso do capítulo 15, é muito interessante observar como Lucas trabalha essas informações. No primeiro verso ele diz: alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidardes, segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Ou seja, havia uma heresia aí na doutrina, provavelmente das doutrinas a mais importante, que é a doutrina da salvação. Então, eles estavam inserindo um elemento novo, ou alguns elementos novos na doutrina da salvação, que era a circuncisão e a observação de toda a lei mosaica. Evidentemente, isso criou um transtorno muito grande. O verso 2 diz que Barnabé e Paulo tiveram contenda e não pequena discussão com eles, essa discussão cresceu a um ponto deles precisarem vir para Jerusalém, subirem para Jerusalém, para poder conversar sobre esse assunto, e assim Barnabé e também Paulo e também alguns mais discípulos de Antioquia subiram para Jerusalém para conversar com os apóstolos e presbíteros de Jerusalém sobre essa temática. Haveria necessidade ou não da circuncisão e da observação da lei de Moisés? É claro que não. A única coisa necessária para a salvação, segundo o Novo Testamento, é arrependimento e fé no Senhor Jesus Cristo. Arrependimento de pecados e fé como um direcionamento da vida para Jesus Cristo, uma conversão, onde a vida de cada um de nós converge depois do encontro com Jesus e pelo arrependimento sermos perdoados dos nossos pecados por causa da revelação da cruz do Calvário. Aí então exercemos fé, que significa convergir a vida completamente na direção do Senhor Jesus Cristo, tendo como Senhor e Salvador, mas também como governo nas nossas vidas, o Espírito Santo passando a governar as nossas vidas, acontecendo uma transformação, não apenas naquilo que acreditamos, mas uma transformação na nossa vida, no nosso cotidiano. Cometia pecados, era escravo do pecado, agora não sou mais e sirvo a Jesus. Quem governa a minha vida é Jesus Cristo, e salvação tem a ver com isso. Arrependimento, abandono do pecado e fé, direcionando a vida para Jesus Cristo, vivendo para Ele e em função dele, segundo a sua vontade.
Então é isso. Agora, esses indivíduos, judeus, fariseus, que inseriram esses elementos, provocaram essa grande discussão que culminou no primeiro grande concílio da igreja, no primeiro século, que foi no ano 50 ou no ano 51, ok? Duas possibilidades, há um consenso, disse isso no outro vídeo, deste primeiro concílio da igreja cristã ter acontecido no ano 50. Alguns entendem, alguns quadros cronológicos apontam ele acontecendo no ano 51. Então isso está acontecendo a partir do verso 6. Eles estão já em Jerusalém. Lembra que a viagem de Antioquia para Jerusalém é uma viagem, eu disse alguns vídeos atrás, de mais ou menos 500 quilômetros. Na verdade, eu curiosamente entrei no Google Maps e coloquei as distâncias ali, e a distância me deu 700 quilômetros. Então, imagine o seguinte, uma viagem de 700 quilômetros até Jerusalém, isso pode ter demorado algumas semanas. Não eram estradas pavimentadas, não tinha carro, eles vinham andando. E se eles conseguissem andar 50 quilômetros por dia, o que já seria uma grande coisa, eles chegariam na cidade de Jerusalém em 14 dias. Mas considerando alguma dificuldade na caminhada e não conseguindo cobrir uma distância de 50 quilômetros por dia, que eles conseguissem andar 30 quilômetros por dia, ou seja, essa viagem pode ter acontecido entre 14 dias e 30 dias. Então, imagina pelo menos uma média de 3 semanas viajando até chegar em Jerusalém. Você não percebe isso na leitura, mas se você lembra das questões geográficas que a gente tem compartilhado nos vídeos, isso ajuda a gente a ter uma dimensão um pouquinho maior de todo o movimento, né, desses discípulos e apóstolos para poderem estarem juntos, discutindo e tal, o trabalho missionário, visita em determinadas cidades, tudo era muito demorado. Muito bem, a reunião acontece a partir do verso 6, e nessa discussão toda, pelo menos 3 pessoas têm um destaque nesse concílio, nessas discussões. O primeiro é o apóstolo Pedro, que Lucas registra a posição do apóstolo Pedro aqui, quando ele diz que Deus o escolheu para pregar aos gentios. É muito interessante como Pedro entendeu isso depois da conversão de Cornélio no capítulo 10. Mas isso aconteceu talvez há uns 10 anos atrás desse concílio aqui, é muito interessante. E a conversão de Cornélio no capítulo 10 pode ter acontecido entre os anos 35 e 40, e esse concílio no capítulo 15 está acontecendo ou no ano 50 ou no ano 51, então leva isso em conta. E Pedro, se de fato ele tinha um chamado para pregar aos gentios, pregou para Cornélio e voltou para Jerusalém, e ficou em Jerusalém, né, a maior parte do tempo, e lá ele estava, e é muito interessante. Evidentemente, a revelação vai acontecendo, vai progredindo, Pedro vai entendendo cada vez mais, os apóstolos vão entendendo, na verdade, todos estão crescendo, todos estão aprendendo como o Espírito Santo conduziria a igreja na história. Então, todos estão aprendendo. Hoje, 2000 anos depois, um pouco mais, quando lemos os registros bíblicos, lemos o Antigo Testamento, lemos o Novo Testamento, nós temos uma visão privilegiada da história, uma visão privilegiada de todo o cânon, de toda a história da revelação, de Gênesis a Apocalipse. Era uma visão que eles não tinham, eles estavam garimpando esses conhecimentos que o Espírito Santo passava para eles na medida que eles iam se movimentando na vida cristã, se movimentando no discipulado e pregando o evangelho, cumprindo sua missão, cumprindo seus chamados e ministérios. Assim eles iam aprendendo como as coisas iam funcionando. E o próprio concílio em Jerusalém é um exemplo disso. Houve uma discussão, houve um problema, uma questão precisava se conversar, se discutir a respeito. Então eles foram para Jerusalém para conversar e acertar o que de fato era necessário para a salvação. E é muito interessante. Depois
do apóstolo Pedro dar o seu relatório e dizer que ele viu a obra do Espírito Santo na casa dos gentios. Ele não se refere ao nome de Cornélio, à casa de Cornélio, mas é o exemplo que Lucas nos deixa registrado, dele pregando a gentios. Depois de Pedro, entra também um discurso aqui de Paulo e Barnabé, também contando, dando relatório agora para os apóstolos e presbíteros de Jerusalém, de como fora a sua investida missionária entre os gentios na primeira viagem missionária, dos capítulos 13 e capítulo 14, o capítulo anterior a este, e no final das contas acontece um consenso e há uma palavra de Tiago, então a terceira pessoa mais importante nesse concílio de Jerusalém, Tiago, quando ele chega a uma conclusão, esse Tiago não era o Tiago irmão de João, era o Tiago irmão de Jesus, que se transformou num dos grandes líderes da igreja de Jerusalém. Muito bem, assim Tiago toma a palavra e ele fecha a questão, entendendo que está se cumprindo a palavra de Deus, do evangelho chegar aos confins da terra, para os gentios, para todas as nações, todos os povos, e ele se refere a um texto de Amós 9, 11 e 12. O profeta Amós, no capítulo 9, faz uma profecia importantíssima. Ele se refere ao tabernáculo caído de Davi. É um texto muito importante. Se você faz um estudo de todo o profetismo do tabernáculo, do templo, da adoração, da evangelização, você tem que levar em conta Amós 9:11 e esse texto de Atos capítulo 15, mas não dá tempo da gente entrar nesse assunto, é evidente. A gente só está apresentando o capítulo para você. E então o que está acontecendo? Tiago chega à conclusão de que o evangelho chegando aos gentios, sem nenhuma exigência de observação da lei mosaica ou da circuncisão, era uma palavra de Deus, era o cumprimento de profecias, que o evangelho estava chegando entre gentios de todas as partes. E isso foi a grande conclusão deste concílio em Jerusalém. Então, eles prepararam uma carta, muito interessante isso, como eles fizeram, prepararam uma carta que Paulo e Barnabé levaram para os discípulos de Antioquia, e na segunda viagem missionária de Paulo, ele leva essa carta e compartilha na viagem a carta que veio dos apóstolos de Jerusalém. Isso é muito importante. De alguma forma, veio uma determinação, um posicionamento dos apóstolos da parte de Jerusalém a respeito de um assunto tão importante que é a doutrina da salvação, ou a soteriologia, que é a doutrina da salvação. E todos os gentios que ouviam a leitura dessa carta se alegravam muito, porque a possibilidade da salvação, do arrependimento de pecados, da libertação, devia chegar a eles, era plano de Deus, Então isso é muito, muito importante. Muito bem, a leitura da carta foi acontecendo para todos de Antioquia e de outras igrejas também, e assim nós vemos o registro de Lucas quando ele volta Paulo e Barnabé voltam para Antioquia. Lucas registra isso, mas não volta sozinho. Nesse caso, Silas volta com ele, né? E não apenas Silas e um outro discípulo chamado Judas voltam para Antioquia com eles. É interessante que Lucas diz que eram dois profetas de Deus, Judas e Silas, dois homens cheios de poder, eram notáveis em Jerusalém entre os discípulos. Muito interessante como Lucas reconhece a autoridade, liderança desses dois homens que acompanham Paulo e Silas até Antioquia. Muito bem, eles vão até Antioquia, participam de toda essa explanação para os demais discípulos a respeito da doutrina da salvação, e depois finaliza a missão. Silas volta para Jerusalém, Judas volta para Jerusalém e Silas fica, no final das contas. Alguns textos dizem que ele volta para Jerusalém, depois volta para Antioquia novamente. O fato é que Silas, no final das contas,
tornou-se o parceiro do apóstolo Paulo na segunda viagem missionária, que está registrado no final do capítulo 15 e no capítulo 16. Eu vou entrar no assunto da segunda viagem missionária só no capítulo 16, e é cheio de curiosidades muito, muito interessantes mesmo, você vai gostar. O que eu destaco aqui no capítulo 15, sobre o primeiro concílio, uma observação para enriquecer então a tua leitura, sobre os concílios que aconteceram em toda a história da Igreja Cristã. A Igreja Católica reconhece 21 concílios, desde de 325, a Igreja Católica reconhece o primeiro concílio, que eles chamam de concílio ecumênico, em 325, o concílio de Nicéia. Mas aconteceram vários concílios da Igreja antes do ano 325, e todos os concílios, não apenas 21, como a Igreja Católica reconhece, mas há outros concílios na história que a Igreja Ortodoxa Oriental reconhece também, e concílios da Igreja que os protestantes reconhecem também. Na verdade, aconteceram vários concílios, e todos os concílios que aconteceram na história, eles tinham o propósito de resolver questões heréticas, questões que não estavam bem definidas em toda a doutrina da Igreja, e eles se reuniam para discutir esses temas e chegarem a definições quanto a todos os temas importantes da doutrina cristã, sobre a doutrina de Deus, a doutrina de Cristo, a cristologia, a doutrina do Espírito Santo, a pneumatologia, e assim todas as questões da igreja cristã relacionados à ceia, relacionados a batismo, relacionados a todo tipo de doutrina que hoje nós vivemos, mas não temos ideia de como esses conceitos do que é a doutrina do Novo Testamento, a doutrina cristã, se organizou na história. Não foi fácil, muitos séculos, para que todos compreendessem como se estrutura a doutrina de Cristo no Novo Testamento, e assim o Espírito Santo foi conduzindo essa história tão importante dos concílios da igreja. E nós, protestantes, reconhecemos este concílio de Atos capítulo 15 como o primeiro concílio da igreja. Isso é uma informação bastante importante. Muito bem, o cânon também foi formado nos concílios, que são os 66 livros da Bíblia, do Antigo Testamento e do Novo Testamento, 39, do Antigo, 27 livros do Novo Testamento. A Igreja Católica reconhece outros livros do Antigo Testamento, mas não dá para entrar nesse assunto agora. O fato é que capítulo 15 faz parte da história eclesiástica, importantíssima para nós, cristãos, protestantes, evangélicos, e vale a pena a sua leitura cuidadosa, vale a pena você ler com carinho, com atenção e prestar atenção nesse momento tão importante. No capítulo 16, então, eu falo sobre a segunda viagem missionária de Paulo. Espero ter abençoado você com essas informações. Faça uma boa leitura do capítulo 15 de Atos, muito mais palavra, muito mais fé e ação, muito mais atos de amor. Deus te abençoe.